Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todas as minhas leituras do mês de fevereiro. E eu já adianto que foram leituras muito boas, eu tenho aqui 4 livros físicos e 2 livros que eu li pelo Kindle. Esse mês eu consegui ler bastante, eu me surpreendi muito também, porque eu tentei adiantar todas as minhas leituras antes de começar a faculdade. Eu comecei nessa última semana agora, sendo que agora estamos no dia 27 de fevereiro. Eu comecei semana passada a faculdade de Publicidade e Propaganda, sendo que eu já fazia um curso de marketing, então a minha vida, minha rotina virou de cabeça para baixo nessa semana, porque eu chego da faculdade, sei lá, 10 horas da noite, 11, querendo dormir, e eu não leio mais nada. Então, antes de terminar o mês, eu quis adiantar praticamente todas as minhas leituras, e nessas últimas 2 semanas, dessas últimas semanas para finalizar o mês, eu só consegui ler um livro. Então, foi uma loucura, mas no final deu tudo certo. Eu gostei muito dos livros desse mês, eu acho que particularmente eu só fiquei em dúvida entre dois, porque eu achava que um teria um final muito melhor e o outro foi totalmente desnecessário na minha vida, que não acrescentou em absolutamente nada, só pra trazer esse vídeo pra vocês mesmo. Mas enfim, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, isso ajuda muito na divulgação. Tô deixando também o canal das minhas parceiras aqui do YouTube na descrição, então se você quiser conhecer mais canais sobre literatura, estão todos aqui embaixo. E não me esquece de... E não me esquece. E não se esquece de também me seguir no Instagram pra não perder nada, que é pelos olhos de Gabi, só que um Y. E dito isso, bora pro vídeo de hoje. O primeiro livro lido no mês de fevereiro foi Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esse livro aqui, inclusive, já tem resenha completíssima dele aqui no canal, falando sobre os 4 contos. Mas enfim, esse livro aqui é um livro de contos de Stephen King, a gente vai ter 4 contos aqui. Então a gente vai ter 1922, Um Bom Casamento, Extensão Justa e O Gigante do Volante. Não necessariamente nessa ordem, eu só tentei lembrar dos contos e falei aleatoriamente, porque eu realmente não lembro qual é a sequência desses contos. Então se você quiser saber mais sobre esses contos e quiser saber a ordem cronológica desses contos, enfim, card aqui em cima, fique à vontade para ver a resenha desse livro maravilhoso. E sim, eu ainda estou com um projeto do King de ler todos os livros dele, mas esse livro aqui, gente, ele me animou muito a ler as outras obras do King, porque foi um livro muito bom, eu dei uma nota bem alta pra ele, ele não foi 5 estrelas, mas foi bem perto disso. Foi um livro de contos que não me fez parar de ler até terminar o livro, foi incrivelmente bom. Eu estranho um pouco livros de contos, porque eu sempre acho que vai ser um pouco estranho, e essa ideia de você poder ler um conto sem precisar ler o outro ainda é um pouco estranho pra mim, porque eu sou o tipo de pessoa que começa do 1, 2, 3, 4 e 5, não gosto de pular do 1 pro 5, eu gosto de fazer, enfim, tudo linear. Mas é um livro muito bom pra sair da ressaca literária, porque são contos mais curtinhos, então quando a gente tem aquela sensação de terminar alguma coisa bem mais curtinha, a gente procura terminar aquela outra. Então eu acho que isso funciona muito bem com ressaca, e esse livro aqui também funcionou muito bem comigo, porque eu me senti presa nas histórias, eu realmente me senti ali. Então esse terrorzinho básico que o King sempre dá nos livros dele, pra mim é muito bom, e não faltou nada nesse livro, então eu recomendo pra vocês de olhos fechados, por favor, leiam Escuridão Total Sem Estrelas. O segundo livro que estava na minha meta, inclusive de 20 livros antes dos 20 anos, é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu dei 5 estrelas esse ano e foi incrível. Eu acho sempre muito difícil e, de certa forma, também muito fácil a gente falar sobre clássicos, porque sempre tem muitos vídeos no YouTube, muito conteúdo, né, literário, a respeito de clássicos e internet, enfim. Então, pra gente descobrir a história de um livro clássico é muito fácil, mas você estar aqui em frente a uma câmera e falar sobre ele, eu acho um negócio muito, muito difícil. Aqui a gente vai ter, né, um grupo de 3 amigos, eu vou dizer mais ou menos assim, que a gente vai ter o Dorian Gray, o Basil e o Henry. O Dorian é como se fosse o Narciso, eu não sei se vocês conhecem a lenda, o mito, enfim, de Narciso, mas Narciso é um rapaz muito bonito que acaba se apaixonando pela sua própria imagem, quando ele vê, né, ele mesmo refletido em um lago e acaba morrendo por não querer sair perto do seu próprio espelho, da sua própria imagem, e fica ali e acaba morrendo. E aqui a gente vai ter o Basil. O Basil acaba conhecendo o Dorian em um clube, em uma festa, enfim. Resolve pintá-lo, porque o Dorian de fato era uma pessoa muito bonita. E aí o Basil tinha o melhor amigo dele, o Henry, e ao falar realmente sobre o Dorian para o Henry começa a ficar mais curioso também, ele começa a se interessar pelo Dorian. E é aí que o Basil pinta um retrato do Dorian Gray. E o Dorian Gray, quando vê aquilo, ele se sente muito triste, muito desolado.
Até porque o Wake já tinha tido uma conversa sobre envelhecimento com o Dorian, sobre coisas do tipo, a gente vai envelhecer, né, sua beleza um dia vai morrer. Acaba colocando umas ideias meio estranhas na cabeça do Dorian. E o Dorian, então, quando vê aquele retrato dele, todo perfeito, todo incrível ali, ele fica muito chateado, ele fica triste, começa a falar que ele daria tudo para que aquela imagem envelhecesse, que ele ficasse novo, né, jovem para sempre. E de fato isso acontece. O retrato do Dorian começa a envelhecer e ele continua novo para sempre. Só que o Dorian vai mudando, né? Ele vai ficando mais agressivo, mais grosso, várias coisas acontecem. E eu gostei muito desse livro. Tem uma grande história por trás desse livro todo. O Oscar Wilde, inclusive, foi preso, né? Tem muitas coisas sobre o julgamento aqui desse livro. A história é bem curtinha, ela tem, tipo, menos de, sei lá, 200 páginas. Esse livro aqui tem 320. Eles falam bastante sobre o julgamento de tudo que aconteceu por trás desse livro. Eu gostei muito dessa versão da Dark Side. Eu já mostrei ela pra vocês naquele vídeo de Book Haul 2, que eu abri o livro inteiro e mostrei as ilustrações pra vocês, que são incríveis. Mas ler realmente esse livro e entender a história por trás do retrato de Dorian Gray, das questões do Oscar Wilde, foi simplesmente incrível e não teria como eu dar menos de 5 estrelas para esse livro. O próximo livro é Arrume a Sua Cama, de um oficial das Forças Armadas. Enfim, eu não lembro exatamente qual é o cargo dele, eu tô deixando escrito aqui embaixo também de quem foi o autor. Esse é um livro de autoajuda disponível no Kindle Unlimited e esse livro não funcionou comigo. Por enquanto, ele é o pior livro de 2022, eu dei 2,5 estrelas para ele. A gente vai ter um almirante das Forças Especiais do Exército Americano dando lições de como ele conseguiu chegar onde ele chegou, esse tipo de coisa. Então a gente vai ter lições como arrume a sua cama, confiar nos outros, nunca desista, esse tipo de coisa que sempre tem em livro de autoajuda. De fato, eu acho que a lição de você arrumar a sua cama, pra mim, realmente serve muito, porque eu acredito muito na ideia de que quando a gente arruma a nossa cama, a gente arruma as outras coisas e vai desenvolvendo aquele método da to-do list, sabe? Fazendo coisas pequenininhas para depois fazer coisas grandes e assim funciona. Eu acredito muito nisso. Mas as outras lições eu acho que funcionam muito bem se você realmente participa de um exército ou alguma coisa mais Forças Armadas. Tipo assim, eu não conseguiria usar as dicas que ele deu, sabe, no meu dia a dia. Eu não gostei muito, não funcionou. É um livro bem curtinho, eu li ele em alguns dias porque eu realmente não queria ler ele, de certa forma. Eu li mesmo pra terminar, porque ele estava há muito tempo na minha biblioteca Kindle e estava me dando nervoso ter aquela capa lá e eu não queria abandoná-lo, porque eu acho que eu já tenho muitos livros abandonados no momento. Então eu terminei realmente por terminar, eu não gostei nada do livro. Lógico, eu só realmente peguei essa lição do Arrume a Sua Cama, porque as outras eu deletei totalmente do meu cérebro. Se você gosta de livro de autoajuda, talvez funcione pra você, mas pra mim não rolou. O próximo livro é 50 Tons de Cinza, e eu vou ser sincera quando eu digo que esse livro não é meu, esse livro é da minha mãe, inclusive tá até um bilhetinho aqui da Amazon, porque eu dei pra ela, que minha mãe guarda esses livros assim. Não julguem minha mãe, todos temos gostos, né, gente? Por favor, não julguem minha mãe, nem me julguem por ler esse livro, já passamos de 2010, da época que a galera julgava os outros por romance, né? Então, ok, vamos falar sobre 50 Tons de Cinza. Eu achei que esse livro seria muito mais problemático. Eu nunca tinha visto os filmes, né? Eu fui ver agora os filmes. O filme, no caso, só vi o primeiro. Depois que eu terminei esse livro, eu fiquei muito espantada, porque, tipo assim, eu não quis parar de ler. Eu tenho uma amiga, a Vitória, inclusive o canal dela tá aqui embaixo, da Leitora Baixa Renda. E ela, na segunda-feira, se eu não me engano, ela falou pra mim que tava lendo 50 Tons de Cinza e que ela estava obcecada por esse livro, que ela não conseguia parar de ler. E eu tinha dado esse livro pra minha mãe há uns anos atrás. Eu falei, cara, eu tenho esse livro aqui em casa. E a Vitória, ela tem um gosto muito, muito bom pra leitura. A gente tem, tipo, um gosto parecido, fora que ela lê mais poemas, né? Mais poesias do que eu. Mas a gente tem sempre um gosto muito parecido. Então, tipo assim, se ela gostar, existe uma probabilidade de eu gostar também. E eu falei, cara, eu vou começar a ler 50 Tons de Cinza. Comecei a ler, tipo assim, na segunda-feira. Sábado eu terminei. São 480 páginas, então, tipo assim, passou muito, muito rápido e nem parecia ser um livro tão grande assim. Eu acho que a história de 50 Tons de Cinza todo mundo sabe, mas enfim. A gente vai ter aqui aquela história básica de mocinha virgem e CEO, né? Eu acho que isso até hoje ainda faz muito sucesso. E aqui a gente vai ter a Anastácia. A amiga da Anastácia ia entrevistar o Christian Grey, né? Dono da Christian não sei o que, eu não lembro realmente qual é o nome da empresa, mas é uma empresa muito importante, tá muito cara, enfim.
Então, como a amiga da Anastácia estava doente, ela manda a Anastácia ir lá para entrevistar o tal do homem rico, que ninguém consegue horário, mas a Anastácia vai lá toda simplona, toda tranquilona, e o Christian acaba se interessando por ela, até por ela ter o jeitinho bobo, inocente dela. Eu vou falar pra vocês, eu gostei desse livro pela Anastácia, porque eu acho um Christian um babacão completo. O Christian é o amigo da Anastácia, eu acho que realmente quem só presta nesse livro é a Anastácia e a amiga dela. Só. E aí você me pergunta, Gabriela, você quer ler os próximos livros? Sim, eu quero. E com o final desse livro eu fiquei um pouco curiosa sobre o que vai acontecer no segundo. Eu não vou falar sobre o final desse livro, tá? Mas eu fiquei curiosa realmente o que vai acontecer agora nesse segundo. Inclusive a Vitória já tá lendo, né, o segundo livro de 50 Tons de Cinza. Ela inclusive entrou numa ressaca literária depois desse livro. E eu admiti também que o livro é bom, tipo assim, o Christian, eu não vou dizer que ele é tóxico, ele tem todas as questões dele ser dominador e querer uma submissa, enfim, eu não vou explicar isso pra vocês porque não vai rolar. Mas ele tem essa necessidade de ficar por cima, de querer comandar tudo que a Anastácia faz, desde o que ela come, desde os dias que ela vai na academia, desde com quem que ela tá, ele rastreia ela, tem um monte de parada meio louca de... Ai, é meio malucão, mas tipo assim, a história é boa, o jeito que as coisas acontecem e é de fato bom, sabe? Tipo, é bom. Eu acho que eu nunca tinha pego pra ler, porque eu não me interessava muito pelo assunto, eu realmente ainda não me interesso muito sobre o assunto. Mas o jeito que a escrita desse autora, eu não sei se é homem ou mulher, eu não pesquisei, é mulher. Do jeito que a Elle James escreve, é um negócio muito viciante, que você quer saber o que vai acontecer com eles dois, você quer saber se vai dar tudo certo, se vai dar tudo errado. E o senso de humor da Anastácia, contrariando o Christian, gente, ai, foi incrível, eu adorei. Realmente, o que salvou nesse livro pra mim foi ela. Eu não gosto do Christian de jeito nenhum e eu espero que ela, sei lá, dê uma surra nele futuramente. Porque esse homem não merece essa mulher, gente. É apenas isso. O próximo livro é de Look Up com o Amor. Esse livro aqui, inclusive, já tem resenha aqui no canal, ele foi simplesmente incrível. Foi outro livro que eu dei 5 estrelas, então pra eu dar 5 estrelas de um livro de romance, minha gente, é porque o negócio é muito bom. Não que eu seja chata com livros de romance, mas eu acho que o livro, quando eu dou ele 5 estrelas, é porque realmente, tipo assim, não tinha nada de mal pra falar. São 527 páginas que eu li em 2 dias, totalmente obcecada em saber como é que a Jasmine ia ficar com o Lukov e aquela coisa toda. É um Enemies to Lovers de patinação no gelo, muito, muito, muito bacana. Essa autora também escreveu A Muralha de Winnipeg e Eu, que é um livro incrível, então se você quiser saber mais sobre De Lukov com Amor, eu tô deixando o card desse livro aqui em cima, porque já tem a review completa dele. E tudo que eu tinha pra falar dele, já falei, é um livro perfeito de romance, Enemies to Lovers, com patinação no gelo, que vocês têm que ler pra ontem, porque esse livro é incrível. Bora pro próximo. O último livro do mês é A Maldição do Tigre. Eu sei que eu vou falar eu vou falar o nome desse negócio errado em alguma hora do vídeo. Então se eu falar, já me desculpem, tá adiantando. A Maldição do Tigre é um livro muito, muito bacana e eu vou classificar mais ele como aventura do que romance, porque o romance me decepcionou totalmente. Mas enfim, vamos ao livro. Esse livro aqui vai contar a história da Kelsey. A Kelsey é uma adolescente de 18, quase 19 anos, ou 17, 18. Tá nessa faixa de idade, tá, gente? É por aí, é uma adolescente. Tá em busca de emprego, porque afinal de contas todo mundo precisa de um emprego, né? Então a Kelsey, guerreira de si só, vai atrás de um emprego e acaba descobrindo uma vaga em um circo para cuidar de animais, enfim. Eu sempre confundo também, eu sempre acho que ela vai trabalhar em um zoológico. Pra mim, na minha cabeça, eu acho que o zoológico faria muito mais sentido você cuidar de um tigre no zoológico do que num circo, mas tudo bem. Ela vai trabalhar em um circo pra cuidar de animais, só que a Kelsey, ela não mora com os pais dela. A Kelsey, ela é adotada por uma família, né, tipo, o pai, a mãe e a criança. Enfim, então ela vai lá e ela fala pra eles, pede permissão, aquela coisa toda, pra ela ir trabalhar nesse circo, que ela vai ter que ficar nesse circo por 2 semanas cuidando, alimentando de um tigre, né, que tá aqui na nossa capa. Só que o que a Kelsey não sabe é que, na verdade, esse tigre é um príncipe indiano de 350 anos, que tá amaldiçoado para ser tigre e homem ao mesmo tempo, e que tá esperando que a maldição dele seja quebrada por alguma ordem divina ou alguma garota que talvez se interesse por esse tigre e veja além dessa carinha felina e triste que ele é. Só que a Kelsey, como eu disse, ela não sabe que esse tigre é um homem, então quando ela vê esse tigre, ela acaba, tipo, simpatizando com ele.
ela acha esse tigre muito triste, então ela vai lá, ela vai ler pra ele, ela vai conversar com ele. Até que um cara, um velhinho muito rico aparece e fala que esse tigre foi comprado, né, para ficar numa reserva lá na Índia e que ela está convidadíssima a vir trabalhar com ele nessa reserva, né, acompanhar o tigre, porque afinal de contas ela tinha se dado muito bem com esse tigre, o tigre também tinha simpatizado com ela, então ela ia acompanhar esse tigre numa viagem de avião para ir para a Índia, num rolê totalmente maluco, enfim, elas vão para a Índia com esse tigre. Chegando lá, meus amigos, acontece um negócio muito engraçado. Eu acho que esse livro, ele me causou muitas risadas. Eu acho não, né? Esse livro me causou muitas e muitas risadas. A Kelsey, ela é nova, né? Ela é jovem, então ela tem a cabeça dela toda. E eu ri muito, porque as perguntas dela, o jeito que ela leva as coisas, é muito engraçado. Tipo assim, lógico, eu não ligo aquela cabeça criticando o livro inteiro. Eu dei, tipo assim, 3,5, 3 estrelas pra esse livro, criticando o final. Mas o livro em si é muito bom, a história realmente te prende, você quer saber o que vai acontecer com a Kelsey e com o Rain. E aí que a gente tem, né, o Rain virando humano, finalmente, e falando pra Kelsey o rolê que tinha acontecido há 350 anos atrás, de que ele, na verdade, era um príncipe e que o irmão dele também virou tigre, que tem uma... Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Mas eu estou, inclusive, já começando o próximo livro, né? Que é alguma coisa do tigre também, só que tem a capa vermelha com o tigre preto, que é o irmão do Rain. E eu vou falar pra vocês que eu gostei muito desse livro, eu só não curti muito o final. Eu acho que se eles tivessem pego mais aquela parte da aventura, realmente da Kelsey, que o Rain atrás pra quebrar a maldição, pra ele voltar a ser homem, enfim. Porque o Rain, ele só poderia ficar na forma humana 24 minutos a cada 24 horas. Então, eu tinha visto alguém falando que tinha dado alguns furos, né, a respeito do tempo que ele ficava humano. Só que eu também realmente fechei meus olhos pra isso e me deixei levar pra história, não quis criticar nada. Se ele tava humano, se ele tava se ele tava igual tigre, eu não critiquei. Mas em si foi um livro muito bom, tá aqui as minhas marcações. Inclusive, tem várias partes do livro que eles fazem um contexto, alguma característica sobre os tigres. Por exemplo, tem uma aqui que ela comenta, né, que as linhas dos tigres são todas diferentes, é como se fosse uma digital humana. Então, tipo, você nunca vai encontrar o mesmo tigre com as mesmas marcas, né, tipo, as mesmas listras. E tem outro negócio muito interessante também que eu tenho que compartilhar com vocês, que eu compartilhei no Instagram também, que pra mim foi muito engraçado. Tem uma parte que a Kelsey e o Rain, eles entram dentro de um carro. E eu tenho a concepção de um tamanho de um tigre, de um tamanho de um carro. E eu fiquei pensando na minha cabeça, ótimo. E eu fiquei, né, com aquilo na minha cabeça e eu pensei, cara, será que um tigre cabe mesmo dentro de um carro? E o tanto de foto que eu achei na internet de indiano passeando com o tigre por aí, não tá escrito. Pesquisem por vocês mesmos, porque eu morri de rir, eu compartilhei pra todo mundo que já tinha lido esse livro. Mas eu acho que esse livro foi realmente muito bem humorado, muito bem aventurado. Eu realmente só senti falta do romance que era pra ter, não... Ai, não teve. Mas eu espero que tenha mais desse romance do segundo livro, porque afinal de contas é um livro, né, de romance, aventura, enfim. Mas vale muito a pena ler e conhecer o Rain e a Kelsey em A Maldição do Tigre. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito das minhas leituras, vocês viram as reviews. Também me conta se as leituras no mês de fevereiro foram boas pra vocês, porque pra mim vocês já viram, né, enfim. Mas me contem aqui embaixo qual foi o melhor livro que vocês leram, qual foi o pior, o que vocês querem... Quais livros vocês querem que eu leia agora no mês de março? Fiquem à vontade de comentários de vocês. Eu espero vocês na nossa próxima segunda-feira. E não esquece do like, tá bom? E é isso. Até nosso próximo vídeo.